Clube 885 apresenta Clubecast. Vamos lá então para mais um Clubecast. Hoje o assunto é Red Hot Chili Peppers. Mas antes de começar a falar dos caras, deixe o seu like ou o seu dislike. Sempre o like. Joinha. E faça a sua inscrição. Enfim, aqui não há seriedade alguma aqui no Clubecast, não tem jeito, não vou nem editar, vou deixar seguir isso aí. Então vamos lá falar do Red Hot Chili Peppers, já que o nosso convidado de hoje aqui já fez um joinha. A gente está com o Lucas Dias é músico, produtor, baixista, é um empresário e roqueiro. Metido, eu diria, um pouco. Metido ao que? É tudo? É, metido a tudo e a nada ao mesmo tempo, né? Em homenagem ao nosso querido Raul. Então, o Lucas está aqui por um motivo. Além de ser um cara que gosta muito de música, conhece música, o Lucas ele também faz parte da geração de primeiros fãs do Red Hot Chili Peppers. Pela idade, pelo background de música que ele tem. Na verdade, o Red Hot ele é uma banda um pouco diferente, né, Enio? Porque ela tem... Dá pra ver, acho que talvez 3 gerações de fãs, né? Porque tem aquela geração anos 80... Uhum. Teve a geração Red Hot dos anos 90. Californication dos anos 90. E agora, nessa nova geração aí, geração mais nova, está descobrindo agora, né? Então, acho que são gerações diferentes. Eu faço parte da geração anos 90 já, né? Pois é, mas é daquela primeira geração quando eles, né? Estouraram de verdade, aqui. Isso, o Red Hot, ele estourou de verdade. Aqui foi no Californication, né? A banda ela já fez sucesso antes, né? Porque ela era uma banda muito focada no funk rock, né? Principalmente. Hip hop. Né? Então ela fez sucesso bastante, principalmente ali no fim dos anos 80, né? Uhum. Principalmente, acho que no começo dos anos 90 com o Blood Sugar Sex Magic, que é 1991, né? Mas é uma banda assim que eu particularmente acho uma banda incrível, né? Porque mistura, vamos lá, rap, funk, hip hop, rock, metal, blues, jazz, né? E ao mesmo tempo é super melódica, né? Ela consegue ser barulhenta e extremamente melódica, tem harmonia, tem... O Red Hot, mesmo quando está fazendo muito barulho, você percebe todos os instrumentos, né? Os caras têm uma dinâmica... Talvez seja uma das bandas mais difíceis de tu definir. Mas eu acho, assim, voltando à origem, tá, do Chili Peppers aqui no Brasil, eu acho que antes do que o Lucas falou... no início dos anos 90, com o advento da entrada da MTV aqui, uma das músicas que mais tocava na MTV era Give It Away. Eu acho que foi a primeira música que estourou mesmo, antes ainda de Californication. Eles prateados, né? Isso, aquele clipe tocava muito. E a gente que gostava de música, eu acho que o Enio também, a gente estava hipnotizado pela MTV. Te vejo na MTV. Então eu chegava em casa, eu passava aí até a hora de dormir, eu ficava vendo a MTV. E aí tinha aqueles clipes do Nirvana, Smells Like Teen Spirit, todos os, né? O Pearl Jam Alive, Soundgarden, Black Hole Sun e o Chili Peppers Give It Away. Então eram os clipes assim que tocavam direto, né? E até chegar ao Under the Bridge, correu muita água debaixo dessa ponte, né? Porque vamos falar da origem mesmo da... Muito bom, gostou? parabéns. Olha, foi sem querer, foi esse é o Enio. Mas assim, a banda é uma banda de amigos, se conheceram no high school lá, o Kids, o Flea, e um cara que é muito importante na história do Red Hot, que é o primeiro guitarrista, né? O Slovak, Hillary Slovak, eram 3 guris que adoravam tocar junto, mas gostavam de fazer zoeira, festa, né? Encurtando bem a história, o Kids desgarra dos dois, os dois montam uma banda, começam a tocar, mas nada acontece. Até que um dia o Anthony Kiedis vai numa apresentação deles num boteco. Sobe no palco, fazia tempo que não se encontrava, sobe no palco e rola uma coisa ali na audiência, não estou falando de multidão não, é banda de boteco mesmo, de adolescente, de garagem, né? E deu a liga ali. E os caras, cara, nós... tem alguma coisa aqui. It was so much fun. Something really special happened that night. E dali em diante, eles seguiram em frente com o Jack Irons já na bateria. O Jack Irons, quase ninguém fala dele, né? Ele foi um personagem importante no Red Hot Chili Peppers. Então vamos lá. Esses 4 se juntaram e começam a fazer aquele circuito ali de boteco. Boteco mesmo, não tinha nenhum glamour ali. Até que um dia eles fazem uma apresentação onde eles tocam pelados. De meia, né? De meia, clássica, no né? pinto, no pênis, né? No gabiru. E aquilo chamou atenção. E aquilo ali era uma casa não era um puteiro, aquilo ali era uma casa de striptease. Então, por causa disso,
eles se apresentam daquela maneira. E isso viralizou numa época que não tinha internet. Inclusive, o Anthony Kiedis fala que chega a ser estranho, porque quando eles fizeram isso, eles imaginavam que os contratantes, todo mundo ia enlouquecer com eles. E foi ao contrário, enlouquecer, né? Tipo, não façam isso nunca. Não chama esses caras. E foi justamente ao contrário, eles contratavam eles, mas falavam, vocês têm que fazer aquela parte da apresentação lá com a meia no órgão, né? E quem fez isso, quem trouxe isso para cá, mais para o Rio Grande do Sul especificamente, foi o De Fala, né? Sim. O Edu K, que Olha viu que legal, isso, né? e fez o De Fala fez um show histórico também nesses moldes. Os moldes, né? é. Também. E uma coisa interessante sobre o Red Hot, sobre essa fase, é que, na verdade, eles tinham essa química, né, com o Hilo, né, com o guitarrista. E até hoje, mesmo com o Frusciante, o Anthony Kiedis ainda dá algumas entrevistas falando da química que eles tinham com o Hilo, o quanto isso foi importante na montagem da banda, na estrutura da banda, e eles sentiram muito quando ele acabou falecendo, Sim. né? Totalmente. Foi ali... O troço que abalou, porque não era um... o Flea até fala, eu ficava... O Hilo e o Anthony Kiedis, né, eles andavam juntos e com problemas gigantes de droga, né, principalmente cocaína e heroína, né. E o Flea ainda fala que ele esperava sempre a ligação, né, de noite, para avisar que o Anthony tinha falecido, né. I started dabbling with heroin when I was 14. That's the first time I tried it. E ele recebe a ligação dizendo conta. que o Hilo, né, tinha falecido. E foi um choque muito grande na banda, né. Mas foram 3 discos, né? Eles já começaram a fazer aquelas turnês, não era aquelas megas turnês dos anos 90 ainda, mas começaram, ganharam a cena, né? E quando o Hilo Se vai, né? Aí entra um personagem. Eu acho que assim que os fãs e os críticos dizem que tanto o Hilo Slovak quanto o John Frusciante, eles têm o mesmo peso e eles estão no mesmo nível. o John é um fã até do próprio trabalho do Hilo, né. Você sabe como é que ele entrou pra banda, né, Lu? Claro, você acabou de ler a biografia dos caras e é fã. Ele era um moleque, tinha acabado de fazer 18 anos, ele não tinha cartão de crédito, não sabia dirigir, tinha nada. Ele não acreditou. Quando ele passou no teste, ele fala que, sob a notícia, ele corria, tacava o pé na parede e treina no Red Hot Chili Peppers. Porque já era uma banda que tinha um nome, né? Fizeram uma audição também para colocar o Chad Smith, porque o Jack Irons, com a morte do Slovak, deu baixo astral, entrou em depressão, não é isso? O próprio Anthony também foi morar no México, né? O México era um porto seguro do Anthony Kiedis, né? Quando ele queria se livrar um pouco, se limpar um pouco, ele ia para lá, ficava, fazia um detox, ficava lá e voltava. E o Red Hot, para mim, é uma banda, talvez seja a banda que pode se comparar a uma fênix, porque ela ressurge várias vezes, né? E acho que esse talvez tenha sido o primeiro grande momento de ressurgimento do Red Hot Chili Peppers, né? Principalmente já entrando no Frusciante, né? No Blood Sugar Sex Magic, que fez todo esse sucesso. Teve Mother's Milk antes. Mother's Milk antes, verdade. E com a saída do Hilo, parecia que ia terminar. Eles achavam que ia acabar ali a banda, né? Acho que a entrada do Frusciante e também de um cara que é um cara que ninguém fala muito, que é o Rick Rubin, né? Que é esse foi o produtor do... O Rick Rubin, pra quem não sabe, várias vezes o Rick Rubin aqui. O Rick Rubin é um cara que tem vários trabalhos, é um dos maiores produtores, um dos maiores nomes. Eu até tirei aqui, antes de trabalhar com o Red Hot, ele já tinha trabalhado com o Slayer, com o The Cult, com o Beastie Boys e com o Run DMC. Ele tinha essa pegada também do rap, um pouco do rock, né? Da Def Jam, que é a gravadora dele e tal. Era um selo, né, que virou uma gravadora, né? Exato. E quem não conhece o Rick Rubin, vale a pena, vamos botar o Stefano bota ali a fotinho dele, é uma figura, né? Foto, filme, tem um monte de coisa. O cara é uma figuraça, né? É muito inteligente. Mas assim, vamos ser justos também com uma outra grande figura que aprimorou o som do Red Hot, que é do disco Mother's Milk, que é o George Clinton, que é o rei do Funkadelic, né? Exatamente. Que pegou o Flea e falou, cara, teu baixo é incrível, tá? Mas escuta isso aqui, vamos fazer desse jeito. O George Clinton deu uma... Te lembra que a gente falou da cozinha esses tempos aqui? Não sei, em algum outro Clubcast a gente falou da cozinha, que é o baixo e a bateria, né? E, cara, é impressionante como eles seguram o funk dos anos 70, o funk americano dos anos 70, que é a base do som dos Red Hot Chili Peppers. Como o Lucas falou, tem rock, tem metal, tem rap, mas o funk setentão é a base, né? Então tu pega bandas ali como Kool and the Gang, Chic, Stevie Wonder, inclusive eles gravaram na Higher Ground. Uma versão muito legal, como a clássica do Stevie Wonder também.
E são esses caras que influenciaram diretamente o Chili Peppers, né? Então, e o George Clinton é um cara que é um mestre, é um papa da coisa do funk toda. mesmo, exato. né? Do funk, é com exato. ele. Então, aí o Frutiante entra e acontece aquela mágica que o Lucas até falou, né? Pô, perdemos o Slovak, como é que a gente vai fazer? Puta, o cara chegou na hora certa e era o cara certo. E o Modest Milk fez os caras decolarem numa época totalmente improvável, que era a época de Madonna, Michael Jackson, We Are The pop, World, né? do pop, né? Aham. E eles, assim como o Nirvana um pouco na frente, eles fizeram a mesma coisa. Eles conseguiram não só sucesso, mas influenciar e criar uma coisa importante dentro da história do pop, do rock. E tem alguns casos, por exemplo, Nirvana e Pearl Jam abriram shows do Red Hot Chili Peppers, né? O Red Hot, ele bateu na trave da fama extrema, acho que algumas vezes, até realmente no Californication ser aquele grande estouro mundial. Mas ele já era uma banda, né, de altíssimo nível, talvez uma das melhores bandas já no início dos anos 90, né? Então, Porque é tudo dali do início dos anos 90, né? Os grunges estavam surgindo, e o mas Red o Hot Chili Peppers já tinha. Só que, Já claro, era. gravou o grande disco, um dos primeiros grandes discos em termos comerciais, que foi o Blood Sugar, né? Nesse ponto do Blood Sugar, eles já estavam no Stardom mesmo. E aí, o que acontece nessa hora? O John Frusciante pira. né? Literalmente, né? E no Japão, um show assim, arena lotada, o John, não vou mais tocar, não quero mais tocar. E aí o empresário explicando pro contratante, cara, nós estamos com um problema aqui, qual o problema? probleminha. O guitarrista não quer tocar. He quit. I said, he quit. I said, he quit. I said, he don't quit. Tell him to get his ass on the stage. Mas como não pode? Tá lotado, tudo isso aqui que a gente vai fazer, né? Mas conseguem convencer ele, cara, pelo amor de Deus, Vamos só até o fim aqui. só mais esse, né? E aí fazem esse show e no dia seguinte o Frusciante pede demissão e vai para a zona negra da vida. Ele some, né? Ele some. Ele some. Dizem que ele não estava viciado em heroína ainda, né? Ele pouco tinha usado a heroína, mas quando ele saiu da banda, ele se afundou na heroína. E virou praticamente um mendigo. A MTV foi fazer Uma entrevista com uma entrevista, ele. Isso. um documentário sobre Isso. o Red Hot Chili Peppers, e o cara simplesmente estava podre no Não documentário. tinha nem dente direito na boca, Não tinha né? Tava dente. complicada a situação mesmo. Pustulento e não falando coisa com coisa, e o Anthony Kidd se compadece daquilo, e o Flea também, né? Porque era um irmão, não era só uma banda que dava liga, né? Era uma coisa de família mesmo, eles gostavam do cara. Como é que a gente faz agora? Show business, às vezes, também é cruel, tem que dar continuidade, né? Contrato, e temos que fazer, e aí entra um outro personagem, que é o Dave Navarro, um personagem meio controverso assim, entre os fãs do Red Hot Chili Peppers. Tem quem ame, tem quem odeie, e a própria banda, né, Lucas? É um 8 ou 80, eu acho, né? Eu particularmente não gosto dessa época com o Dave Navarro. Acho que perde um pouco a pegada do funk, né? Ele tem mais, ele vem do Jane's Addiction, A né? escola dele é mais alternativa, uma coisa até mais... a própria figura dele, né? Um cara assim todo tatuado com aquela cara já mais de roqueiro, um pouco mais gótico, então eu acho que acabou não casando com o Chili Peppers. Até parece que você tocava no Red Hot, porque é exatamente isso que os caras falavam, ensaiava. Puta, tá faltando alguma coisa. Até o próprio disco que ele gravou, que é o One Hot Minute, né? É um disco que se esperava muito, porque vem depois de um grande sucesso, né? Exato. Isso é um outro problema também, né? A cena, não do segundo disco, no caso do Chili Peppers, mas do Nirvana, por exemplo, do Pearl Jam, do segundo, e nenhum correspondeu, né? Não. E nenhum correspondeu. Então já é um peso extra, né, que tu tem. E eles até, vendo isso, já vendo essa falta de química, foi legal que eles gravaram um disco, eles pegaram o Rick Rubin e foram pro Havaí, né? Alugaram uma mansão lá, gravaram o disco lá pra ver se rolava uma química. O disco ele até foi um sucesso, mas ele vendeu... mas vendeu metade do que o Blood Sugar vendeu, né? E se caracterizou principalmente pelos covers, né? Que teve um cover de Fire, né? Do Jimi Hendrix. Isso mesmo. E do cover também do Stevie Wonder, né? Higher Ground. Cara, sensacional. Que é eu acho mais pesado, assim, é muito E até legal. a gente não falou, mas bem nessa parte, nessa polida que o George Clinton dá nos músicos, né? Tem uma parte do livro que o Anthony Kiedis faz como se fosse uma autocrítica da própria banda. Então ele fala que o Chad Smith é um motoqueiro country que se veste de bota, calça apertada, chega no ensaio, toca, vira as costas, vai embora pro bar beber. Ele diz que o Flea até ali no Mother's Milk, ele não sabia tocar, ele só sabia bater no baixo, né? Sim, porque ele é meio selvagenzão, né? Que fique claro que quem fala isso é o Antônio Kiedis, Sim, não sou eu, tá? Tá registrado no livro, né? E ele próprio fala que ele não sabe cantar.
e que todo mundo pode ver isso quando ele canta Under the Bridge. É só ver ele cantar Under the Bridge, e é engraçado que até hoje ele canta músicas mais difíceis que Under the Bridge, mas quando ele vai cantar Under the Bridge parece que é aquela bate psicológico, né? E a voz sai trêmula, enfim. É até legal a gente falar do Under the Bridge, né? Porque é uma música que tava literalmente um pedaço de papel largado na casa. O Rick Rubin que... E Under the Bridge, ela sai um pouco, né, dessa pegada do Red Hot, e por isso que ela tava um pouco de canto, né, porque ela é uma baladinha, uma baladinha. E como o Anthony Kiedis realmente não sabia cantar, como ele fala, né, aquela música ela era difícil para ele acabava, ele queria deixar ela de canto, né. Mas o sucesso foi tão grande, acho, principalmente pela mensagem que ela passa, né, sobre... Que o Anthony Kiedis literalmente morou embaixo da ponte durante muito tempo, né? Todo mundo tira o Flea pra doidão, né? Do Red Hot Chili Peppers, mas é bem pelo contrário. O Flea é como se fosse o paizão, né? É que ele tem aquele o jeito dele de tocar, e como o Lucas falou, ele bate se no mexer baixo, e se balançar. E se enlouquece. E você pega assim, qualquer entrevista do Flea, em qualquer época, ele tem um inglês perfeito, ele tem as ideias perfeitas, ele sabe se comunicar. E por trás, ali nos bastidores, é exatamente isso, tipo... se eu não me engano, foi no Blood Sugar, eles ganharam $1 milhão cada um deles para assinar com a gravadora e gravar. Não sei se foi no Blood Sugar ou no Mother's Milk. Provavelmente foi o Blood Sugar. Blood Sugar, imagino que sim. E o Anthony fala que ali quando foram gravar o Californication, né, em 98, por ali, ele morava não digo embaixo da ponte, mas ele morava em casa de alguns amigos, morava pra cá, pra lá. Enquanto isso, o Flea tinha apartamento de luxo e andava de Mercedes conversível. São casos, assim, bem diferentes. O pessoal tem uma visão de fora, assim, do Flea ser o doidão. E musicalmente também, Lucas, só complementando, acho que o Enio vai lembrar disso, o Flea chegou a fazer algumas parcerias com Tom Waits. Então ele tinha muita diversidade assim, musical também, né? E era um cara muito também, consciente. Né, cara? Trabalhou em Back to the Future, em 3 filmes, trabalhou Big Lebowski. Um cara extremamente acima da média. Bem acima da média. E é um doidão assim, mas olha, é um doidão com estofo. E antes da gente chegar no Californication, aí, tem uma história interessante do Anthony Kiedis, porque a banda estourou, né, no Blood Sugar. Depois veio o One Hot Minute, acabou ficando ali naquele limbo ali, né? Bateu na trave. Só que ele tinha contrato com a gravadora, né? Ainda. Ele servia de cicerone. O seguinte, eles recebiam os artistas gringos que iam para Los Angeles, enfim, artistas de fora, e ele era o cara que levava para festinha e, né, apresentava Los Angeles, né? Devia apresentar muito bem, diga-se de passagem. E um dos casos clássicos, né, foi quando ele fez uma festinha com as Spice Girls. Que as Spice Girls estavam começando a bombar e ele foi o cara responsável por ciceronear as meninas, né? E até hoje ele tem uma amizade bem grande com uma delas, com a Mel C, né? Que surgiu justamente nessa época. Então dava pra ver como que a gravadora via o Red Hot naquela época, né? Porque ela tava naquele limbo, né? Sem guitarrista, não sabia, né, o que fazer. Então tá, o Anthony Kiedis vai ser cicerone, então, já que temos contrato com ele. Tem um perfil, o cara é bonitão, o cara... Aliás, existe uma polêmica, tem gente que acha ele lindo, tem gente que ele é feio, né? Entre as garotas e os garotos. Não se chegam a acordo se o Anthony Kiedis é bonitão, é feio, mas é um sex symbol do rock, com certeza. Né? Não, e ele é sessentão aí, até hoje é um cara que tu vê que ele malha, que ele continua, né? Continua. Firme e forte. É um Keith Richards, praticamente. Quase. É verdade. Bom, então assim, a gente está caminhando para a reta final do Clubecast, mas a gente tem que falar da recuperação do Frusciante, que foi o Flea e o Anthony Kiedis foram lá, buscaram o cara. Ele estava saindo da reabilitação, né? E o Red Hot já nesse limbo, né? Vamos dizer assim. E foram conversar com o Frusciante. O interessante é que o Frusciante ele não tinha mais nem guitarra, né? Que o Flea e o Anthony pegaram ele, botaram dentro do carro, foram numa Guitar Center. Compraram a guitarra. Pode escolher a guitarra que tu quiser. Ele escolheu uma Stratocaster 62, se eu não me engano. E foram gravar daí sim o Californication, né? O interessante do disco é que a música Californication, ela ia ficar de fora. Ela não ia entrar no disco. O Anthony queria porque queria que aquela música estivesse no disco. Eles tentaram vários arranjos diferentes.
E quando eles estavam fechando a gravação, o Frusciante veio e trouxe, ó, eu fiz um arranjo para Californication, apresentou, e acho que é o grande sucesso da que banda, deu o título, deu um nome pro disco, né? E talvez seja, acho que a música mais emblemática, né? Sem dúvida. Porque como eu falei, né, o Red Hot ela é uma fênix, né? E acho que quando todo mundo já achava que não saía mais nada do Red Hot, eles voltam e daí sim, daí é o grande sucesso e daí é sucesso mundial e colocam eles em outro patamar. Né? E eu falei que ia citar o episódio de Fire, né? Rolou um episódio no Woodstock em 99. Enfim, foi uma catástrofe foi uma em catástrofe. todos os sentidos. Né? Exatamente. Foi um horror. Né? Só para contextualizar, era para comemorar os 25... Não, 69... O que era? 30 anos. 30 anos. Ah, foi 90. 30 anos. Os 30 anos do festival de Woodstock, né? O grande festival de Woodstock. Paz e amor, né? Isso, aquela coisa toda. Só que, né, 30 anos depois a coisa não foi bem assim, né? Inclusive botaram toda a culpa no Red Hot desse fato que não foi bem assim, né? Porque já estava acontecendo várias coisas ruins, muito assalto, rolou estupro, rolou coisas terríveis no Woodstock, só que nesse de 99, o que aconteceu? O Red Hot, ele fez o cover de Fire, né, do Jimi Hendrix, e nisso o pessoal começou a botar fogo, né, tem o vídeo, bota fogo aqui, bota fogo lá. Eles podiam ter escolhido uma outra música, né? O Hendrix tem tanta música. Já tava pegando fogo o negócio, né? Os caras tocam Fire, e daí acabou que na mídia saiu que o Red Hot tinha incitado a violência e tal, foi um negócio que foi bem pesado para eles na época, e que tinham incitado estupros e vandalismo, e não tinha nada a ver. Eles até falam que eles nem ficaram sabendo do que estava acontecendo no Ou seja, cancelaram os Chili Peppers nas redes sociais que não existiam na época, né? Cancelaram no Mirk, no ICQ. No ICQ. Né, esse episódio de 99 que ficou marcado, assim, né, negativamente, mas que não tinha nada a ver com os Red Hot, né, na verdade. Não tinha nada a ver. Mas não, e na verdade eles estavam tocando uma música de um cara que tocou no festival original. Era uma homenagem. Claro, né? Até, porra, tudo a ver, né? Aquela ideia, né? Não é nem culpa deles, mas porra, quem teve essa ideia? Né? Mas enfim, o que fica é a imagem do Red Hot Chili Peppers, uma banda poderosa, única, aquela imagem que sempre eles pediam para os caras girar a camiseta, o negócio do helicóptero, né? Subir no palco, Anthony Kiedis. Uma banda fenomenal. Podemos parar por aqui, porque tem mais 6 discos para frente, né? Acabaram de lançar um agora. Eu acho que assim, a vez que eu assisti os Chili Peppers rapidamente foi em Porto Alegre, no Gigantinho, olha só. Mas estava tão cheio o Gigantinho, eles estavam naquele turnê do Stadium Arcade, né? E me chamou a atenção uma música que eu gosto muito desse disco, que é The Zephyr Song, que o palco fica todo petit pois, assim, todo com bolinhas, assim. Confesso que o Red Hot é a banda que falta eu assistir ao vivo, assim, da minha listinha, assim, de bandas que eu queria assistir ao vivo. Tive algumas oportunidades, mas eu já falei que agora eu vou, em qualquer lugar na América do Sul, eu vou. Vêm pra cá. Certamente, agora que eles voltaram com um disco novo. Lucas, a gente sempre termina com eu desligando o KG ou o KG me desligando. Agora, eu vou desligar vocês dois, então. Tá bom. Valeu. Clubecast.